Fala galera, voltando com mais informações para vocês aqui no canal do Lessa e notícias importantes sobre a venda de Matheus Martins para o Udinese da Itália. Aliás, é possível venda, a negociação está acontecendo, pode ser concluída a qualquer momento. Nino voltando a treinar no CT Carlos Castilho, excelente notícia também. E o Martinelli está sendo sondado aí pelo mundo árabe. Vou trazer isso e muito mais aqui neste vídeo, que eu tenho certeza que você vai deixar o like antes mesmo de consumir o conteúdo. Depois, se você não achar bom, você pode dar dislike também, não tem problema. A questão é interagir. É dessa maneira que você ajuda aqui o canal do Lessa sem tirar R$1 do bolso. E ainda se inscrever no canal, né? Se você não está inscrito, por favor, se inscreva aí, porque aí você não vai perder nada do que acontece na melhor cobertura diária do Fluminense. Você sabe que a notícia sempre vem primeiro aqui no canal do Lessa, vocês estão aqui todos os dias, sabem disso e eu conto muito com vocês. Bom, eu vou começar falando pelo Nino, que hoje ele treinou sem limitações no CT Carlos Castilho, treinou normalmente com o grupo, foi a campo, trabalhou bem. Então essa é uma excelente notícia, sinal de que ele de fato não será problema para o jogo contra o Botafogo no domingo, como já era previsto, né, na sexta-feira, quando eu dei a notícia que ele estaria fora do jogo contra o Avaí. Eu já tinha falado que provavelmente ele não seria problema para esse jogo contra o Botafogo. Foi uma lesão grau 1 na coxa esquerda, uma lesão leve. Ele já vinha tratando desde a semana passada, trabalhou, fez tratamento a semana inteira, no final de semana também, e agora já está fazendo treino com bola. Então isso é uma notícia muito boa. Mais uma da série. Eu não consigo entender o torcedor que acha bom o Nino ficar fora do time. Sinceramente, eu não consigo entender. O Nino, um dos principais zagueiros do país, foi ao longo desta temporada. Claro, tem seus momentos de oscilação, tem as suas oscilações, assim como quase todos os jogadores têm, em algum momento da temporada, cometeu falhas assim, mas é o capitão do time, é o principal jogador do sistema defensivo, na minha opinião, e a volta dele sempre será positiva. Ainda mais um cenário que a gente viu o David Braz caindo drasticamente de rendimento, David Duarte, a gente nem sabe ainda até hoje, e Felipe Melo sendo improvisado na zaga. Então, assim, eu não consigo realmente entender o torcedor que comemora o Nino fora da equipe. Eu, claro, respeito a opinião de todo mundo. Tem quem preferiu o David Braz, Felipe Melo, enfim, qualquer um. Cada um tem direito a ter a sua opinião. É só a minha, eu realmente não consigo compreender, porque eu acho o Nino um jogador muito importante para o time do Fluminense, por mais que ele tenha oscilado, e repito, isso aí, quase todos os jogadores vão oscilar ao longo de uma temporada e vão cometer falhas também, afinal, ninguém é robô. Uma outra situação, antes de trazer detalhes sobre o Matheus Martins, que são informações importantes, o Netflu, aí não é uma notícia minha, não consigo confirmar essa informação, estou trazendo aqui porque o Netflu, através do Paulo Brito, ele apurou a informação de que o Martinelli está sendo sondado pelo mundo árabe, por um clube dos Emirados Árabes. O Fluminense, até onde eu sei, ele não pretende vender o Martinelli, mas é claro que se chegar uma proposta recusável, se chegar uma boa proposta, é óbvio que o Fluminense vai ouvir. Mas assim, não é a intenção no momento. O Martinelli, segundo o Netflix aqui, recebeu no meio do ano uma proposta de 25 milhões de reais. Na época de 5 milhões de euros. Na época, eu me lembro de ter ido atrás dessa informação, ter tentado confirmar essa informação com alguém, e as pessoas com quem eu falei não confirmaram. Assim, não consegui, de fato, ter alguma novidade em relação a isso. Então eu meio que deixei para lá. E hoje a Netflix está trazendo essa informação de que um clube do mundo árabe está sondando o Martinelli. E, enfim, se chegar uma proposta de fato nesse valor aí, ou acima disso, é claro que o Fluminense vai sentar e vai ouvir essa proposta, repito, se ela realmente chegar. Sobre Matheus Martins, galera, então, o que eu tenho de novidade aqui para vocês é o seguinte, foi na segunda-feira, Marcelo Neves, lá do Jornal Globo, trouxe a informação de que a Udinese fez a 5ª proposta pelo Matheus Martins, certo? Eles já tinham feito 4 ofertas, 4 propostas, a primeira de 5 milhões de euros, depois uma outra de 6 milhões de euros, depois repetiu essa proposta de 6 milhões de euros, mas para ficar com 90% do valor do Matheus Martins. Antes eles queriam, aliás, dos direitos do Matheus Martins, antes eles queriam comprar 100%. Foi feita uma nova oferta de 7 milhões de euros por 90%.
todas essas propostas foram recusadas pelo Fluminense. E a última que chegou foi de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros por 90% dos direitos do Matheus Martins. O Fluminense ficaria com 10%. E naquele dia, o Marcelo informou que esse valor de 8 milhões de euros ele seria dividido entre uma parte seria fixa, outra parte viria em forma de bônus. E aí o que eu consegui de novidade, o seguinte, a Udinese ofereceu pagar 6 milhões de euros, de maneira fixa, que dá aí mais ou menos 31 milhões de reais, e mais 2 milhões de euros em forma de bônus. Desse bônus, 1 milhão, são 2 milhões de euros de bônus, então metade, 1 milhão de euros, seriam metas bem fáceis de serem cumpridas. Assim, é praticamente certo que o Fluminense conseguiria essa metade, pelo menos. A outra metade, mais 1 milhão de euros, são metas um pouco acima, mas nada impossível. São metas factíveis. Não é como o Betis ganhar a Liga dos Campeões. Não é algo desse tipo. É algo bem possível. Claro, aí vai depender também do desempenho do Matheus Martins por lá. E aí o Fluminense fez uma contraproposta, pedindo 9 milhões de euros no total. Né? E aí, desses 9 milhões, 7 milhões de euros seriam fixos. Seria a parte fixa da negociação, o que daria pouco mais de 36 milhões de reais para o Fluminense, fora os 2 milhões de bônus. Que aí faria o valor, se o Fluminense obter, no caso, faria esse valor ultrapassar aí a marca de 40 milhões de reais por essa venda do Matheus Martins. As informações são essas. Então, assim, o que eu vou falar para vocês aqui agora, tudo isso é informação, não é opinião. Eu já falei no vídeo anterior sobre o Matheus Martins. Além de discutir se a venda é boa ou ruim, a questão é como o Fluminense investe o pouco dinheiro que tem. Isso eu falei no vídeo anterior, a gente vai falar mais vezes e teremos tempo também para discutir se essa negociação será boa ou não quando ela for concretizada. A gente vai ter bastante, eu vou levantar mais dados aqui, fazer um vídeo específico para tratar somente disso. Mas, independentemente da gente não concordar com a forma como a qual o Fluminense ele investe o seu dinheiro, é fato que existe a informação divulgada pelo próprio clube, há uma projeção no orçamento, e o Fluminense está longe de bater essa meta. A meta de venda de jogadores, 100 milhões de reais, 110 milhões de reais, se eu não me engano. O Fluminense vendeu o Luiz Henrique, a parte fixa do Luiz Henrique, 44 milhões de reais, 8 milhões de euros. 44 milhões de reais, teve 1 milhão de reais de taxa de vitrine do Nonato, 45 milhões. Se vender o Matheus Martins, se essa venda bater 40 milhões de reais, ainda assim vai ficar abaixo dessa meta. Então tem uma outra situação que é a previsão de orçamento em relação a premiações, e o Fluminense ficou abaixo também. Só iria bater a meta se tivesse chegado à final da Copa do Brasil, que não aconteceu. De acordo com o orçamento, a expectativa de arrecadação com premiações era de 67, pouco mais de 67 milhões de reais. Até o momento, o Fluminense conseguiu 26 milhões de reais em premiação, ainda faltando o valor do Campeonato Brasileiro, e o prêmio máximo para o campeão é de 33 milhões de reais. Então o Fluminense, mesmo que fosse campeão brasileiro, ele ficaria abaixo dessa meta devido às eliminações na Libertadores, como foi ainda na fase pré, e também na Copa Sul-Americana. Então, assim, é bastante complicada a situação ainda financeira para que o clube consiga fechar no azul nesta temporada. Por isso a gente vem falando, assim, os salários com muita dificuldade estão sendo pagos na CLT, mas ainda assim o clube tem muitas dificuldades. Então, que não estou fazendo juízo de valor, tá? Sobre como o dinheiro é investido. Eu estou falando que são fatos, são informações que a gente tem em relação ao orçamento. Ou seja, precisa desesperadamente, sim, vender o Matheus Martins. E é claro que a Udinese sabe disso. Mas como eles tinham sinalizado antes, fazer uma proposta entre 7 e 9 milhões de euros, existe uma boa expectativa de que eles aceitem esse valor. Aceitem pagar 9 milhões de euros por 85% do Matheus Martins. E aí essa venda, depois a gente vai discutir se ela é boa ou ruim, como eu disse, vou levantar mais dados. A gente lembra que, pegando o Luiz Henrique como exemplo, e aí tem uma diferença, o Luiz Henrique foi vendido já no 3º ano como profissional. Claro, o primeiro ano dele foi meio que pela metade, mas enfim, já estava no profissional desde 2020. Então, assim, muito mais maduro.
se destacando mais, titular absoluto do time. Matheus Martins perdeu a vaga recentemente e está no seu primeiro ano como profissional. Só que ele tem várias passagens pelas seleções de base. E isso valoriza o jogador também. Várias convocações. Isso é um fato, tá? Então, supondo que o Fluminense consiga... a gente está falando de valor fixo, então o valor fixo está 2 milhões de euros a menos que o Luiz Henrique. Como 1 milhão é fácil, a gente vai bater ali 7 milhões de euros. Eu acho que o Fluminense vai conseguir tranquilamente. E os bônus do Luiz Henrique a gente não sabe como vai ser. São 5 milhões de euros em bônus, só que tem título da Liga dos Campeões para o Betis aí nesse montante. Ou seja, uma parte, é claro que o Fluminense não vai conseguir. Vai conseguir, fatalmente vai conseguir mais alguma coisa pelo desempenho do Luiz Henrique por lá. E muita gente acredita que o Matheus Martins não tem esse potencial todo, que eu discordo. Eu acho que ele tem potencial. Desvalorizar o Matheus Martins, eu não acho que é uma atitude inteligente. É um jovem, 19 anos, subiu profissional esse ano, como eu falei isso no outro vídeo, vai se desenvolver, vai amadurecer e tende a trazer bastante resultado. Então, assim, dizer, vende por qualquer preço porque não vai dar jogador. E eu não iria para esse caminho, eu não consigo concordar com isso. Tá? Muita gente vai achar esse valor bom, porque na visão de muitos torcedores, pelo que eu tenho percebido, o Matheus Martins não tem esse talento todo. Só que o Luiz Henrique também não tinha quando subiu. E aí depois foi aquele fuzuê todo, né, com a venda dele, porque ele era o titular absoluto do time. Ou seja, ele evoluiu, ele amadureceu. E eu acho que o Matheus ele tem até mais qualidade na tomada de decisão, é um jogador mais tranquilo para tomar decisão. Eu acho que é um pouco mais, assim, um pouco mais inteligente para o jogo. Só que o Luiz leva muita vantagem na questão física, na velocidade. São características muito diferentes. Eu só estou fazendo esse contraponto aqui para a gente comparar as duas vendas mais recentes. Comparar os dois, caso, repito, a negociação ela dê certo. Então, assim, é um valor que se o Fluminense não precisasse de dinheiro, seria baixo. Né? Poderia conseguir um valor maior. O Matheus Martins, seguindo no profissional até o ano que vem, jogando mais uma temporada, se ele se firmasse no time titular, fatalmente ele seria vendido por mais. Mas e se ele não se firmar? E se ele não apresentar no profissional aquilo que se espera dele, aquilo que ele apresentou nas categorias de base? Então, assim, é discutível. É discutível, acho que não dá para falar em absurdo, acho que é discutível, a gente vai ter que buscar pontos e elementos aqui que nos possam dar mais embasamento para falar. E repito, eu vou fazer um vídeo específico sobre esse, e aí eu vou trazer mais opinião com informação também em relação, comparando a outras vendas, não só do Fluminense, mas que estão sendo feitas no futebol brasileiro. Então é isso, deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam, enfim, estão livres aqui para falar o que vocês quiserem, aqui é só informação e não digo nem opinião, mas fazendo aqui uma comparação, trazendo outras informações para que vocês possam também tirar as próprias conclusões aí, e a gente vai trocando essa ideia aqui nos comentários. Deixa o like no vídeo, que é muito importante. Por favor, se você não está inscrito aqui no canal, então se inscreva. Se você já está inscrito, espalha aí para os amigos, pros familiares, todo mundo, para a gente bater essa meta de 40 mil inscritos aqui no canal quanto antes, para todos os grupos que você tem aí, indica, compartilhe os vídeos aqui do canal. Isso é a melhor maneira que você tem de ajudar aqui o canal do Lessa, sem ter que gastar nada por isso. E todo dia tem informação e um trabalho, um conteúdo aqui para vocês diariamente, sem ter que pagar nada, gratuito. Valeu, galera. Um abraço, tamo junto.